Bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniela Lerário, eu sou parte da equipe regional dos Climate Champions. Hoje a gente tem tradução simultânea desse evento, agradecer a nossa equipe de tradução, a Gabriela. O evento vai ser em português, com opção de tradução para inglês, que vocês podem ativar no Zoom, e os detalhes vão aparecer no chat para quem precisar. Tem um botãozinho de interpretação no Zoom. A ideia é que a gente atinja a comunidade internacional em preparação para a COP30, discutindo esse tema tão importante de como trazer as políticas alinhadas à ação climática. Antes da gente iniciar esse diálogo, eu vou trazer um contexto curto sobre o nosso trabalho. Para quem não sabe, a figura dos High Level Champions surgiu após a COP de Paris, com o objetivo de conectar o trabalho dos governos federais com as muitas ações voluntárias e colaborativas realizadas por cidades, regiões, empresas e investidores. Sua Excelência Razão Mubarak e Sua Excelência Nigar Arpadarai são as High Level Champions para as COPs 28 e 29, e a equipe dos Climate Champions ajuda a cumprir o mandato delas, a aumentar a ambição e fortalecer o engajamento dos atores não estatais no apoio às partes, trabalhando junto com a parceria de Marrakech para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. A gente tem as campanhas principais, Race to Zero, Race to Resilience, e algumas ferramentas, né, para olhar essa jornada. Então, a agenda do 2030 Breakthroughs, Sharm el-Sheikh Adaptation Agenda, e agora lançado ano passado um documento que se chama 2030 Climate Solutions. O evento de hoje faz parte de uma série de webinars ao redor do mundo sobre o tema. O ano passado a gente fez o primeiro no Japão, convocado pela equipe dos Climate Champions, Race to Zero, o Instituto Talanoa e o Influence Map. Aqui vocês podem ver quem a gente chamou para essa discussão do Brasil, com foco, obviamente, no Brasil pela oportunidade que a gente tem, mas também como líder regional para a América Latina e para o Caribe. A lógica é que a liderança em políticas climáticas pode incentivar ações mais rápidas, desbloquear os investimentos e equilibrar as oportunidades para aqueles que lideram a corrida rumo às emissões zero líquidas. Os parceiros da campanha Race to Zero e os mais de 11 mil membros vêm fortalecendo as normas para zero líquido e demonstrando liderança ao implementar os compromissos e acelerar as ações, já impulsionando reduções de emissões na economia real. No entanto, garantir uma transição global justa e inclusiva para uma sociedade resiliente de emissões zero líquidas também requer um ambiente regulatório e político favorável. Os atores não estatais e subnacionais têm um papel absolutamente fundamental, né, a desempenhar para ativar essas políticas climáticas, e nos próximos 90 minutos, a gente vai explorar como o Brasil, na sua futura posição como anfitrião da COP30 e, consequentemente, né, essa região, pode liderar globalmente o engajamento de políticas climáticas, como que a gente consegue sair na frente, né, ser esse first mover ou best mover para colocar a NDC de 2035 alinhada a 1,5 graus. Aqui a gente tem, os slides estão em inglês para a gente conseguir atingir esse público maior, como eu disse, mas os objetivos principais são de elevar o perfil dessa discussão de zero líquidos no Brasil, mobilizar a comunidade brasileira para participar das discussões sobre políticas climáticas e mostrar a intersecção entre os atores não estatais da região e como isso conecta com as discussões globais. Para essa conversa importante, ainda que curta, a gente chamou uma boa diversidade de experiências e a gente vai tocar em temas como quais elementos fundamentais e necessários para impulsionar políticas e regulamentações de emissões zeros, ao mesmo tempo que a gente promove o desenvolvimento, e como os atores não estatais, empresas, investidores e cidadãos podem se envolver na formulação de políticas climáticas melhores. Para começar como keynote speaker, eu chamo Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, com cargos, enfim, no Banco Mundial, BNDES, no Safra, e ex-membro do grupo de especialistas de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas sobre emissão zero. Joaquim, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo, muito bom estar nessa conversa muito atual, muito importante e que tem tudo a ver com o Brasil e o que o Brasil
pode fazer nos próximos anos, inclusive aproveitando aqui a liderança do G20 este ano e da COP30 no ano que vem. Eu começaria aqui salientando, assim, nós temos desafios muito grandes, e apesar da gente ter tecnologias para enfrentar algum deles, é muito importante que a gente tenha talvez mais coordenação e, em alguns casos, mais recursos. Se a gente for ver assim, o que mais contribui para as emissões globais, obviamente você está falando de carvão e você vai estar falando também de combustíveis a partir do petróleo. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil, inclusive na COP, tem que continuar focando para ver como que você pode reduzir as emissões de carvão, principalmente na geração elétrica. É, Evidentemente, para você reduzir as emissões de carvão, você tem que pensar nas cadeias de produção que vão juntas, porque as cadeias de produção, principalmente na Ásia, principalmente em países como Indonésia, Índia, etc., elas afetam milhões de pessoas, além do capital investido lá nas termoelétricas, etc. Agora, o retorno de você conseguir uma boa política aí é muito grande, porque se hoje são 15 tonos de gás carbônico, se você conseguir tirar, sei lá, 10, 20% disso, você está falando de valores importantes. Se você conseguir tirar 30%, quer dizer, 5 gigatons, é uma transformação muito grande. A mesma coisa em relação aos combustíveis a partir do petróleo, notadamente na questão dos carros de transporte de passageiros, carros mais leves, em que você tem uma quantidade de alternativas, inclusive combinando o motor de combustão interna e os motores elétricos. Então, eu acho que a gente ter bastante clareza nessas coisas é importante. Por quê? Porque, na verdade, a gente está aqui discutindo questões dos agentes que não são nacionais. Bom, são empresas que ou diretamente, como escopo 1, escopo 2, queimam esses combustíveis fósseis, ou são consumidores. Então, você encontrar a devida precificação desse carbono emitido, encontrar mercados que possam facilitar o financiamento dessa transição que eu falei, inclusive mercado de carbono, etc., eu acho que é fundamental para você dar instrumentos para os agentes não estatais poderem funcionar. Se isso vai requerer uma participação dos estados, de ter regras de limite de emissões, estabelecer mercados regulados ou estimular mercados não regulados de carbono, eu acho que isso é exatamente o que a gente tem que discutir. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante fazer isso. Em particular, quando você pensa em mercados de carbono, você consegue juntar duas coisas que podem ser bastante interessantes, no sentido, por exemplo, vamos pensar combustíveis para o transporte. Na medida em que haja um aumento do preço desse combustível, por exemplo, através do mercado de carbono, você diminui a demanda por esses combustíveis e cria um incentivo, por exemplo, para as pessoas comprarem carros híbridos e coisas assim. Ao mesmo tempo, se esses recursos, os créditos carbonos que estão envolvidos nisso, estiverem ligados a soluções baseadas na natureza, você pode conseguir uma fonte de financiamento extremamente significante para a proteção de florestas, que você não conseguiria, provavelmente, de outra maneira, com fluxos oficiais e coisas do gênero. A gente entende bem as limitações que existem hoje na capacidade fiscal de muitos países, inclusive economias avançadas, né? Então, essa integração das principais fontes de emissão com mecanismos financeiros que permitem vamos dizer assim, um efetivo ajuste do preço do carbono e, ao mesmo tempo, crie fluxos de renda para enfrentar
os principais desafios, quer seja descarbonização, quer seja proteção de florestas, eu acho que vai se tornar cada vez mais importante. Tem uma outra ferramenta que a gente talvez não esteja ainda dando suficiente atenção, que é todo o trabalho de você fazer a transparência nas demonstrações financeiras das empresas, quer empresas listadas, quer não listadas, mas você botar dentro de uma maneira organizada, como tem sido sugerido pelo ISSB e pelos principais órgãos de regulação da contabilidade, é muito importante. Por quê? Porque o que está previsto ali é que as empresas, mais uma vez, atores não nacionais, vão ter que revelar qual é a pegada de carbono deles, qual é a trajetória que eles estão querendo adotar e, portanto, comunicar aos investidores, de modo geral, comunicar ao mercado, e também qual é o CAPEX que vai apoiar e que vai dar credibilidade à trajetória. Na hora que as empresas fizerem isso, a nível mundial, o impacto pode ser muito grande. A gente vê, em particular, nos Estados Unidos, está uma discussão agora com a SEC. A SEC acabou de tornar obrigatório fazer essas disclosures para escopo 2 e escopo 3, escopo 1 e escopo 2. Ela não tinha exigido escopo 3. Ainda assim, imediatamente alguém foi na justiça e conseguiu suspender isso. Mas você imagina as companhias americanas revelando a pegada de carbono, seus compromissos, suas trajetórias previstas e o investimento associado a isso, ele põe a discussão sobre financiamento climático em outro nível. A boa notícia é que aqui no Brasil, não só o Banco Central já está fazendo esse trabalho com os bancos, hoje os bancos já estão muito avançados na discussão do escopo 1 e 2, mas também trabalhando bastante para dar transparência ao escopo 3, ou seja, qual a pegada de carbono das empresas para as quais os bancos investem, emprestam, etc. Isso também vale para fundos de investimento, etc. O Brasil está bastante avançado nisso e isso nos dá uma vantagem comparativa. Mas é necessário que todo mundo faça isso. As grandes companhias multinacionais façam isso, tá certo? Para criar os fluxos financeiros necessários. Aqui, a nossa CVM, ela já, desde o ano passado, oficializou, né, tornou obrigatório, a partir de 2025, 26, esse tipo de divulgação. Aí não só dos bancos, mas de todas as empresas essencialmente abertas, listadas e tal. Então, essa questão de você dar transparência, dar divulgação da situação das empresas, junto a uma estratégia, aí essa tem que ser uma estratégia global, de você lidar com as principais fontes de emissões, e aqui a gente pode citar mais uma vez carvão, gasolina, ou em alguns casos florestas, tá certo? Você consegue dar um rumo para os atores não nacionais, você permite que os investidores possam exercer as suas decisões em termos de apoiar esse tipo de movimento e realmente fazer valer também onde que o investimento em energias limpas, ou seja, aquelas que vão permitir você fazer essa trajetória de descarbonização, é mais barato, é mais eficiente, etc. Então, para o Brasil, você ter esse tipo de disclosure, de demonstrações financeiras integradas, vai ajudar muito a valorizar a nossa capacidade de ter energia limpa, de ter processos na agricultura também cada vez mais limpos, a questão de carbono no solo, a questão de você, hoje é um movimento muito forte, de você diminuir o impacto de fertilizantes, quer seja fazendo fertilizantes que você reaproveita a matéria orgânica, quer seja fertilizantes mesmo a partir do hidrogênio, tá certo? Então, esse é um conjunto de ações que vai ajudar o mercado, o setor privado a realmente contribuir. Alguns de vocês, só para fechar, alguns de vocês sabem que eu tive aqui a honra de aceitar presidir aí o conselho
consultivo da GFANZ, que é aquela associação do setor financeiro que começou lá em Glasgow. O capítulo do Brasil, eu também sou vice-chair do latino-americano. Aí, além dessa questão da divulgação, além de todo o trabalho para apoiar a taxonomia e as leis que estão sendo discutidas no Congresso, existe também um sentimento de que o setor financeiro vai ajudar as empresas menores a também encontrarem seu caminho nessa trajetória. Eu vou dar um exemplo para isso ficar bem claro. Eu falei da divulgação da questão ASSB, o que a CVM exigiu da empresa grande. Ora, se a empresa grande ela faz um compromisso de descarbonização, lógico que a primeira coisa que ela vai fazer é conversar com seus fornecedores, com a cadeia em volta dela, para dar novas direções, etc. e tal. E aí o setor financeiro vai ter um papel importante de ajudar esses fornecedores, as empresas menores, a se adaptarem às demandas que vão ser necessárias, que vão estar sendo articuladas pelas grandes empresas, na medida que essas grandes empresas forem divulgando as suas trajetórias de descarbonização, onde elas estão, seu ponto inicial, aonde elas querem ir, onde elas querem chegar e qual o capital que elas vão fazer isso e qual o trabalho junto com seus fornecedores para chegar lá. O setor financeiro vai ter um papel bastante importante nisso. Então, sem esticar mais, eu acho que a gente está num momento muito positivo. Eu acho que a gente tem que focar muito nessas discussões, como cortar 5 gigas de carbono, de carvão, como reduzir as emissões de automóveis ao redor do mundo, eventualmente com motores híbridos. Aqui no Brasil você reduz drasticamente, e como os motores híbridos são mais eficientes do que os motores comuns, carros comuns, você chega a uma situação que, na verdade, você diminui a demanda por gasolina, etc., e você consegue satisfazer praticamente toda a frota com biocombustíveis. Então, essa é uma estratégia também campeã para o Brasil. Toda a questão, evidentemente, de mudança do uso da terra, que eu acho que está avançando bastante, conseguimos reduzir o desmatamento muito substancialmente, ainda que não estejamos nos níveis de 2014, mas tenho certeza que a gente vai conseguir ultrapassar esses níveis, e com isso você ter uma estratégia que vai ajudar a criar emprego, vai dar uma vantagem competitiva ao Brasil e vai fazer uma contribuição para você enfrentar a mudança climática. E, finalmente, não adianta o Brasil ser net zero sozinho. É uma coisa admirável. A gente pode chegar a net zero antes de 2040 até. Mas, na verdade, eu acho que a maior contribuição que a gente vai ter, além de proteger, evidentemente, os nossos biomas, vai ser a gente ajudar os outros países a também se aproximarem do net zero. É, entrando no mercado internacional com aço verde, desenvolvendo os minérios necessários para essa economia nova, como eu falei, os fertilizantes, tá certo? Então, essa é uma estratégia de grandes oportunidades para o Brasil. O governo está atento e, em muitos casos, eu diria, o setor privado está até na frente do governo. Aqui a gente tem alguns exemplos das pessoas que têm se dedicado a isso há alguns anos e, com isso, puderam ajudar que, quando o governo se alinhou um pouco mais com essa estratégia, a gente tenha feito avanços importantes. Então, vamos aproveitar o G20, vamos aproveitar a COP para endereçar essas questões e criar os verdadeiros fluxos de capital das finanças climáticas através desses mecanismos, a começar por um mercado global de crédito de carbono de alta integridade e com metodologias adequadas que reconheçam as peculiaridades, particularmente do trópico como um todo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu queria parabenizar tantos membros aqui que têm feito uma enorme diferença e que eu acho que estão nos levando para uma trajetória de sucesso, particularmente na COP30. Muito obrigada, Joaquim. Que honra tê-lo aqui. Eu sei que você vai precisar sair em breve, mas muito importante sua fala. Acho que só retomando um pouco, né, essa ótica de
coordenação, integração das agendas, um olhar para os atores não estatais e para como a gente consegue ir trabalhando a ótica de trazer mais transparência, né, na divulgação, na regulação, como a gente já tem vantagens competitivas no Brasil, e isso, obviamente, vai apoiar na nossa jornada de credibilidade também, né, e fazendo um link com a sua fala final, é como a gente vai conseguir, junto com essa estratégia global, né, de focar nas fontes principais, ajudar o mundo nessa trajetória. E para isso a gente chama já o nosso primeiro painel, que vai discutir que políticas climáticas a gente precisa para o Brasil. A gente vai fazer um formato diferente, porque a gente tem bastante painelistas aqui, mas acho que vai ficar interessante para vocês escutarem um pouquinho de cada ótica. Então, a gente tem conosco hoje 3 grandes conhecedoras da agenda para esse primeiro painel, para nos trazer as reflexões sobre como avançar na agenda climática do Congresso e quais as peças fundamentais para as metas de mitigação e adaptação. A gente tem a deputada Duda Salaber, é um prazer tê-la conosco aqui. Em seguida, para entender melhor a responsabilidade da gente liderar o processo internacional para o novo ciclo de NDCs no início do ano que vem e quais oportunidades que a gente tem, tanto com a presidência do G20 e com missão 1.5, bom, e dentro do G20 a força-tarefa para a mobilização climática, mas na liderança do Brasil, a gente tem a honra de ter conosco a ministra Lilian Chagas, diretora do Departamento de Clima no Ministério de Relações Exteriores do governo brasileiro. E, por fim, a gente vai ouvir a querida Nathalie Unterstel, na frente do Think Tank Talanoa, que também é parceira nossa na entrega desse evento, vai trazer um contexto das consultas públicas atuais em política climática e aquelas áreas que a gente precisa se concentrar no futuro. A Nathalie também vai moderar uma discussão final conosco. Bem-vindas, bem-vinda, Nathalie. Deputada Duda, a gente começa por você. Peço atenção ao tempo, a gente tem cerca de 6 minutos para cada uma. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar nesse painel com companheiras que admiro muito no trabalho, na luta pela justiça socioambiental. Eu acho que é importante, primeiro, eu sempre digo, inicio minhas falas com a frase de que a cabeça pensa onde o pé pisa. E eu estou pisando aqui exatamente agora, estou no Congresso Nacional e vamos entender o cenário político do Congresso Nacional. Primeiro, é importante entender que as últimas 2 décadas foram marcadas não só no Brasil, mas no mundo, por uma grande crise econômica. Talvez a maior crise econômica da história do capitalismo. E esse contexto de grande crise econômica acaba transformando o terreno em algo fértil para o crescimento de forças radicais, ultraconservadoras e até mesmo ditatoriais. E é importante entender esse cenário para ver como que o Congresso Nacional se configura hoje. Infelizmente, nós vivemos o que é dito hoje, a legislatura mais conservadora da história do Congresso Nacional. E eu não tenho nada contra o conservadorismo, porque o conservadorismo em base ele é a defesa das instituições. Mas o que é chamado hoje de conservador, na verdade, são forças negacionistas e muitas das vezes até flertando com o fascismo, como nós tivemos, por exemplo, a tentativa de golpe no Brasil. Então, nesse cenário, nós temos um contexto muito preocupante e até difícil de avançar a agenda climática no Congresso Nacional Brasileiro. Se a gente trouxer exemplos mais próximos, vamos lembrar que nós tivemos, no ano passado, a CPI das ONGs, que nada mais era que um instrumento que queria criminalizar a luta socioambiental no Brasil. E na CPI das ONGs, os nomes que foram chamados para explanar as suas opiniões eram justamente nomes ou grandes lideranças negacionistas do país. Então, a gente vê o Congresso Nacional flertando, endossando e até materializando em projetos essa política negacionista do ponto de vista climático. E, quando nós pegamos os projetos que foram aprovados no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, são projetos preocupantes, como, por exemplo, a flexibilização da legislação em relação aos agrotóxicos. O Brasil já é um dos países que mais utiliza agrotóxicos do planeta e a gente flexibiliza mais ainda, possibilitando mais o uso de agrotóxicos. E, para além disso, nós aprovamos tragicamente um grande retrocesso
que foi o marco temporal das terras indígenas, que é um grande atentado às terras indígenas, que por si só é um atentado a quem luta pela justiça climática no país. Mas nem tudo é ruim. A gente tem eu trouxe como exemplo esses dois projetos que foram aprovados, mas, de contrapartida, a gente também tem conseguido, a conta-gota, avançar também em pautas importantes na luta da justiça climática, como, por exemplo, a gente conseguiu uma grande vitória no ano passado, que foi regulamentar o mercado de carbono. Isso foi um grande avanço no Congresso Nacional. Há alguns pontos que precisam melhorar, mas, em si, foi um avanço importante. E, na semana passada também, nós conseguimos aprovar um projeto voltado para o combustível verde, que é algo importante, não só no ponto de vista ambiental, mas também no ponto de vista econômico do país. Então, mas se a gente coloca na balança, infelizmente, o poder de atuação desses grupos negacionistas, do centrão, desses grupos mais fisiológicos, ainda tem um impacto muito maior. Por isso eu digo sempre que nós temos que ter um pé no Congresso Nacional, um pé na política, mas também o outro pé nos movimentos sociais, que vai justamente mobilizar a luta. E se nós vivemos hoje uma fervura global, nós temos que fazer uma fervura social para cobrar do Congresso Nacional uma postura e uma agenda climática mais efusiva, mais substancial. E para além da questão política, eu digo sempre que nós temos duas grandes para a transformação social. Uma é a política e a outra é a ação. E nós não podemos desconsiderar o papel das escolas, o papel das universidades, o papel da educação na transformação da sociedade, mas também na construção de consciência climática. Eu sempre digo que mais importante do que avançar no processo legislativo é a gente avançar no processo de construção de novas consciências. Não adianta nada a gente ter um avanço legislativo se esse avanço não vir acompanhado de um avanço de agenda climática em espaço pedagógico, no espaço escolar, entendendo que ali se constrói novas consciências climáticas também. E aí há um dado alarmante que foi divulgado no último censo, que mostra que mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável. Mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável. E aí, frente a esse cenário, nosso mandato construiu um projeto de lei para garantir, tornar a água potável, para garantir o acesso à água potável nas escolas de todo o Brasil. Conversamos com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que entendeu a urgência desse projeto. Possivelmente hoje ou amanhã deve ser votado esse projeto para garantir acesso à água potável nas escolas do Brasil. Para se ter ideia, o censo escolar mostrou que, por exemplo, aumentou o número de escolas sem água no Brasil. Então, nós estamos discutindo questões pedagógicas, algo básico, acesso à água na escola ainda não foi conseguido, conquistado no Brasil. E aumentou também, infelizmente, o número de escolas sem água potável. Por isso, lutar por água potável e saneamento básico nesse contexto de crise climática é fundamental para a gente pensar na construção de novas consciências. E, para além disso, também a gente está avançando aqui no Congresso no projeto, entendendo que a escola tem que ter a educação climática não só enquanto conteúdo, mas também enquanto forma. Ou seja, a escola tem que ser um exemplo na própria estrutura da escola, na própria arquitetura da escola, de um projeto de educação que a gente quer no ponto de vista climático. E há um dado preocupante que mostra que no Brasil, segundo o censo escolar, apenas 34% das escolas de educação básica têm área verde. Então, é, no mínimo, contraditório a gente aprofundar a agenda de educação climática na escola se a própria escola, por si só, no ponto de vista formal e estrutural, já é um espaço anticlimático, antipedagógico. Por isso tem esse projeto de lei que nós protocolamos também, que está avançando nas comissões, para que as escolas ampliem as suas áreas verdes, por entender que essa conexão com a área verde, mas também a dimensão pedagógica que esse espaço pode assumir na construção de novas consciências, é fundamental para a gente poder avançar numa agenda climática no Brasil. E aí, para finalizar minha fala, eu entendo que, por mais nebuloso que esteja o Congresso hoje, marcado por um grande negacionismo, por um fisiologismo muito grande, e por políticos que tentam resolver a crise do neoliberalismo com mais liberalismo, nós sabemos que a palavra crise
em sua etimologia, significa mudança. Crise significa mudança. Então, essa crise climática é a oportunidade também que a gente tem para mudar o modelo econômico no país e no mundo, entendendo que a gente não vai conseguir uma transformação de fato climático se não tiver uma transformação do modelo econômico, tanto no Brasil como no mundo. Então, um espaço como esse, que a gente pode debater alternativas para a superação dessa crise, como também a COP, como espaço de união de mentes que pensam alternativas para a superação da crise, é extremamente importante no ponto de vista pedagógico, do fortalecimento de políticas públicas, mas também de construção de consciências voltadas para a justiça climática. Então, agradeço às companheiras que me convidaram, contem com o nosso mandato aqui no Parlamento e também reconheço que o Brasil, sediando a COP, vai ser um espaço importantíssimo, um momento importantíssimo para a gente colocar o Brasil no protagonismo dessa luta climática. Até porque, se a cabeça pensa onde o pé pisa, a COP sendo justamente nos territórios amazônicos, vai ser um espaço importantíssimo para a gente entender a importância de colocar a floresta no centro do debate climático. Muito obrigada, Dani, e obrigado às companheiras que vão falar em seguida. Muito obrigada, deputada Duda. O cabeça pensa onde pisa o pé. Aqui a gente com o pé bem no chão, espero. Trouxe também os movimentos sociais, educação, enfim, né, essa oportunidade de mudança. Eu chamo agora a ministra Lilian Chagas. Ministra, se puder tocar nessa oportunidade da gente, como Brasil, liderar e trazer continuidade para o que as COPs anteriores já se colocaram, é um prazer tê-la conosco. Ministra, a gente não está te ouvindo, acho que precisa só abrir o microfone. Ainda não. Tá, não tem problema. Muito interessante essa ótica do Congresso, né? E como a gente. Acho que agora sim, ministra. Deixa eu ver. Estão ouvindo agora? Sim, só que está bem distante. Vê se você. Equipamentos comprados em licitação pública, eles funcionam. Olha, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar desse tipo Tenta só, ministra, desculpa, tenta só. Nós aqui no Itamaraty valorizamos muito esse diálogo permanente com entidades, né, do terceiro setor, com ONGs, com empresas, com associações comerciais, porque a nossa posição nessas negociações ela tem que estar muito alinhada com o momento do país, com nossos planos de desenvolvimento. Então, nós valorizamos muito aqui esse tipo de sessão. Obrigada por organizarem. Eu também, em relação a isso, gosto de começar dizendo que o Brasil ele teve a segunda maior delegação na COP28, imediatamente após os anfitriões, os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, que organizaram a reunião em Dubai, eles credenciaram 4.500 pessoas. E estou aumentando aqui um pouquinho o volume para isso ficar melhor. Eles credenciaram 4.500 pessoas. O Brasil pediu credenciamento para 3.200 brasileiros. Desses 2.400 viajaram a Dubai e participaram lá das negociações e daquela vasta agenda de ação que aconteceu. Então, isso mostra, não é pouca coisa, esse processo da Convenção do Clima, essas negociações, elas envolvem 196 países. E o nosso é o segundo em interesse em levar negociadores, em levar pessoas, em levar empresas. Então, isso mostra que nós estamos ligados, nós estamos antenados para esse fenômeno que, como os meus antecessores muito bem falaram, é um fenômeno global
só aumentando na sua gravidade e na sua velocidade. Tá? Então, eu só queria encapsular as coisas que eu vou falar nesse sentido de que nós já estamos vivendo a mudança do clima. Ela já é uma realidade. E o que está mudando é que os estudos científicos, a tecnologia, os satélites, eles estão podendo dar um quadro muito mais acelerado e muito mais real do que eles davam há 10 anos atrás. Tá? Então, nós precisamos levar isso em conta, porque países como o nosso, eles precisam pensar muito em adaptação, em aumentar a resiliência, porque o problema já está entre nós, nós estamos sentindo. 2023 foi o ano mais quente da história. O Brasil teve pelo menos 2 eventos dramáticos que a gente via no noticiário todos os dias, que foram enchentes desproporcionadas no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, e secas desproporcionadas no extremo norte do país, a ponto de inviabilizar o modo de vida de vários municípios, né? Então, assim, a gente, forças negacionistas só nos vão levar a perder tempo. O que nós precisamos fazer como brasileiros é entender esse fenômeno e agir, né, reagir da melhor maneira possível. Então, ainda na COP28, eu considero que o Brasil foi um dos países que mais levou proposta, que mais tinha ideias para que as negociações pudessem avançar. Uma das nossas propostas foi uma ideia de missão. Por que uma ideia de missão? Porque o problema ele é tão grave que já não basta mais a gente pensar em termos de projetos. A gente tem que pensar numa escala, em sistemas mais abrangentes, porque de projeto em projeto nós não vamos conseguir reagir, né, à magnitude do problema. Então, como o Joaquim Levy já falou, o desafio nesse momento é deslanchar o nível de acesso a recursos e investimentos que possam puxar essa transição energética, essa transição para economias de baixo carbono, que ela não vai acontecer se os países não tiverem acesso a esses recursos. Tá? Então, assim, a COP28 foi para nós paradigmática, porque o Brasil chegou lá consciente da gravidade do problema e adaptou uma série de posições para empurrar essa máquina que é lenta, que é uma máquina de 196 países, que se move por consenso, né? Quem acompanha de perto o processo das COPs vê que pode... É muito difícil conseguir qualquer resultado, e nós chegamos lá com muita ambição, com muita determinação, levamos esse conceito de missão 1.5. Por que é uma missão? Porque nós achamos que a humanidade tem que colocar todos os seus recursos na luta contra a mudança do clima, para ela ter chance da gente controlar o problema. Tá? Então, sobre isso também já foi falado pelo Levy, a questão do Brasil enfrentar o seu maior problema de emissão, que é o desmatamento da maior floresta tropical do mundo, e os resultados em pouco tempo foram muito significativos. Teve um evento sobre florestas lá em Dubai, que o presidente participou junto com a ministra Marina, e o primeiro-ministro da Noruega, ele reconheceu a maior notícia no mundo climático em 2023 foi a redução da ordem de 50% no desmatamento da Amazônia. Porque também a ciência está mostrando que a gente precisa investir nos sumidouros de gás carbônico, e as florestas tropicais são um desses potentes sumidouros. Então, nós precisamos trabalhar isso, porque isso está na mão do Brasil. E, conforme já foi dito, o governo tem plena consciência disso e está atacando esse problema da melhor maneira possível. Também foi lançado em Dubai, pelo BNDES, o arco da restauração, que é buscando, né, o reflorestamento de áreas danificadas num esforço para aumentar a magnitude da cobertura florestal. Saindo da COP28, nós saímos com vários resultados que colocam o Brasil como um protagonista
um protagonista internacional nos esforços globais para buscar facilitar essa transição. Uma que a nossa ideia de missão ela acabou sendo abrigada no chamado Balanço Global do Acordo de Paris, o Global Stocktake. O parágrafo 191 do documento final da COP28, ele dá um papel, ele dá um mandato para as 3 presidências de COP, para a atual, que é o Emirados Árabes Unidos, para a próxima, que é o Azerbaijão, e para já aceita para 2025, que é o Brasil. Então, nós temos um espaço de ação política internacional em todos os segmentos, junto com esses outros 2 países, presidentes de uma COP do Clima, para também apoiar, né, no nível global, que os países consigam dar esse passo a mais, ver uma perspectiva de se colocarem, né, no novo mundo com menos carbono e mais sustentável. Eu vou apressar um pouquinho para não estourar o tempo. Então, nós temos essa participação que nós chamamos a Troika de Presidências, que vai ser apresentada essa semana algumas das atividades que essa Troika pretende lançar. Começa amanhã um diálogo sobre clima em Copenhague, e as primeiras ideias vão ser apresentadas lá. Nós temos também esse ano um foco em financiamento climático. Volto a dizer, o Joaquim Levy tem toda a razão de dizer que o nó desse momento é fazer com que esses mecanismos financeiros que estão começando a voar, a se colocarem em pé, que eles façam sentido e que eles deem as condições para que os países possam fazer as transições necessárias. Então, nós consideramos que esse ano é o ano do financiamento, tá? É o ano de destravar o financiamento, e há vários locais que isso vai acontecer. Um é no próximo processo da COP, porque na COP29, que vai se realizar em novembro em Baku, no Azerbaijão, ela deve definir um novo valor, um novo montante que os países desenvolvidos devem colocar nos fundos do clima, nos fundos climáticos, no sistema multilateral, para financiar transição energética no mundo em desenvolvimento. É a nova meta quantitativa global. Ela tem um prazo para ser decidida, e esse prazo é o final de 2024. Outro processo muito importante é a discussão em torno do artigo 2.1c do Acordo de Paris, que é um artigo que é do objetivo central do acordo, que preconiza que todos os fluxos financeiros devem estar alinhados ao objetivo do acordo. Tá? Então, há uma discussão já em curso. Isso aí também busca, esse espaço de discussão busca destravar, né, todas essas possibilidades de financiamento, de mais dinheiro público empregado no combate à mudança do clima. De novo, o Brasil vai ter um papel protagônico, porque é presidente do G20 esse ano, como já foi falado aqui, e o G20 ele discute clima em várias esferas. O G20 ele tem um trilho político e ele tem um trilho financeiro. Nas 2 esferas há discussão sobre mudança do clima, mas principalmente a grande inovação da presidência brasileira do G20, nós propusemos e já lançamos, as reuniões já começaram, uma força-tarefa de mobilização global contra a mudança do clima. E essa força-tarefa, o objetivo é destravar novos mecanismos financeiros. O objetivo é mapear todas as iniciativas que estão em diferentes níveis de amadurecimento. Nós queremos mapear e entender que as 20 maiores economias do mundo, que são influentes sobre o sistema financeiro, que elas entendam o que pode ser feito e tentar impulsionar. São iniciativas como troca de dívida de país por ação climática, discussão sobre taxas internacionais aplicadas ao setor marítimo ou ao setor de petróleo e gás. Esse tipo de coisa para ser discutido.
Além disso, já vou encaminhar aqui para finalizar. Além disso, nós temos o Brasil será presidente do BRICS mais no ano que vem, e temos em 2025 a COP30, que só ela mereceria, né, uma sessão à parte. Agora, então vou finalizar dizendo que a nossa oportunidade de liderar pelo exemplo é na elaboração que está acontecendo, que vai acontecer esse ano, da nova NDC brasileira, da contribuição nacionalmente determinada, que é uma obrigação dos países pelo Acordo de Paris. E nessa NDC, a gente precisa levar em conta os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para nós, aqui, está claro que a concepção dos ODS, a perseguição dos objetivos de desenvolvimento sustentável, são um poderoso vetor em apoio a uma economia de baixo carbono. A gente não pode deixar de lado as prerrogativas de desenvolvimento, que é um direito legítimo da sociedade brasileira, e ela tem que caminhar junto, então, com essa ambição climática. Então, eu termino por aqui. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo, mas posso voltar depois nas discussões. Muito obrigada. Ministra, muito obrigada, importantíssimo tê-la aqui com a gente, trazendo, acho que tantas ferramentas que a gente tem então colocadas, né, para que o Brasil consiga apresentar esse protagonismo, a missão 1.5, essa visão sistêmica que ela traz, e principalmente a construção da Troika, né, que veio no Global Stock Take. Então, como a gente está pronto para dar essa continuidade, para realmente liderar pelo exemplo. Obrigada, a gente vai estar aqui apoiando o Brasil, e sigo para a minha querida Nathalie, dar um pouquinho dessa visão de quais são as consultas públicas atuais, o que está acontecendo. Nathalie, bem-vinda. Obrigada, Dani, prazer participar hoje desse evento aqui, e claro, suceder aí tanto a deputada Duda quanto a ministra Lilian. Olha, eu quero fazer alguns comentários mais atinentes sobre a questão da NDC e políticas climáticas, né? Acho que primeiro um resgate importante e que parece óbvio, mas não é exatamente tão simples, é que por décadas a gente olhou para a política climática no Brasil como uma política de controle e prevenção do desmatamento, né? Então, a gente... peraí que estão me pedindo para confirmar qual língua eu estou falando, deve ser para tradução. Ok, perdão. A gente, por décadas, portanto, a gente priorizou trabalhar com esse setor que é absolutamente desproporcional em termos de peso sobre as nossas emissões, e, enfim, de uma fonte irracional, porque não é um tipo de emissão que está conectada à geração de riqueza, geração, enfim, de desenvolvimento no país. E a gente sempre deixou pensar setores outros, né, como a própria agricultura, como a indústria para depois. E nessa lógica, a gente sempre se permitiu um sequenciamento de ações que hoje não cabe mais. Ele absolutamente caiu por terra a partir do momento que a comunidade internacional e os brasileiros, né, se deram conta que, peraí, a gente não vai conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus, que é a grande e importante referência, né, se a gente fizer só uma parte desse esforço. Então, a gente passa a incorporar tudo e a pensar, não, a gente tem que pensar no todo, em todos os setores, em todos os pedaços aí da nossa sociedade. E, claro, quando vem a COP de Glasgow, né, a gente vê aí, então, uma quantidade imensa de anúncios em torno de metas de net zero sendo propostas, especialmente pelo setor privado, que eu acho que é uma grande novidade, mas a gente fica refém de metas sem accountability, quer dizer, sem ter os mecanismos, tanto para o setor privado e para o setor público, de certa forma, internamente, né, a gente não construiu ainda governanças e enfim, estruturas que nos tornem capazes, né, de fato, entender se quem está prometendo está cumprindo. Então, é bastante interessante que nós, aqui no Brasil, né, a gente tinha uma meta super ambiciosa para 2020, que era a redução de 80% do desmatamento na Amazônia. A gente quase cumpriu ela em 2012, ou seja, com muitos anos de antecedência, mas na hora H, ou seja, no ano de 2020, o Brasil não conseguiu cumprir essa meta, né? E
escutando colegas de outros países, por exemplo, do Canadá e, enfim, outros países em desenvolvimento, esse também é o caso. A gente é bom de fazer promessas, né? Nem todo mundo, mas o Brasil a gente pode dizer que é muito bom, mas depois, na hora realmente da implementação e da regulação, a gente não necessariamente tem o mesmo nível, né, de ambição e protagonismo. Então, tem uma grande questão agora que eu acho que está colocada para o mundo e não só para o Brasil, que é essa questão da accountability, de como é que a gente vai fazer que nesse novo ciclo de NDC, né, nessa nova geração de políticas climáticas que vão nascer, como é que ela já vem embutindo mecanismos novos. E aqui no Brasil, a gente está vivendo esse momento de reforma, de reimaginar, né? Primeiro, a política climática, então há hoje um espaço dedicado dentro do Comitê Interministerial de Mudança do Clima para pensar a reforma da política nacional, que foi instituída por lei em 2009. Nós, na Talanoa, participamos como como representantes do Fórum Brasileiro, que é a instância aqui que reúne a sociedade, por enquanto. Então, há um espaço ali de reimaginar o que é a governança e de reformar essa política, né? E que deve passar aí pelo Congresso. Então, é importantíssimo a gente ter ouvido a deputada Duda Salaber aqui hoje, porque ela traz para a gente também a realidade que está colocada no Congresso Nacional, que é uma realidade menos progressista e mais reativa, né? Para não dizer reacionária em alguns aspectos. Então, vai passar por lá, né? E a gente espera que passe aí nessa caminhada antes da COP30. Tem ainda um esforço super importante, que é o Plano Clima, que, enfim, envolve 23 setores, 15 de adaptação, 8 de mitigação, e eu entendo que o Plano Clima vai ser a grande base para essa definição da NDC, que a ministra Lilian colocou muito bem, é a grande oportunidade não só, né, do Brasil se colocar, quer dizer, apresentar um cartão de visitas para a Convenção do Clima, para a comunidade internacional em relação aos seus compromissos de descarbonização, mas é também essa grande oportunidade de sinalizar qual é o plano de investimento que a gente quer, enfim, colocar para o mundo, o que a gente quer atrair de capital, para onde, né, e quais são as nossas prioridades por aqui. Tem algo muito importante que é olhar, portanto, para esse novo ciclo de NDC, e aí se espera que o Brasil seja um dos first movers, né, ou seja, um dos primeiros países a colocar uma meta, melhor, colocar uma NDC na mesa, porque a oportunidade aqui é não só um número ou, tá, a gente vai... Enfim, não é só calibrar a meta de mitigação da NDC como algo ambicioso, inspirador, mas também com uma visão. Então, mais do que só o conteúdo, a forma, como essa NDC vai ser apresentada, eu acho que é super relevante. E, claro, o primeiro país que colocar um bom exemplo na mesa, ele vai acabar afetando, influenciando seus pares. Então, a gente gosta muito da visão que o Itamaraty colocou num dos papers do G20, de olhar para a NDC como um pacote de transição, né? Isso vem do IPCC, isso está delineado lá, e a gente acha super importante, portanto, ir além, né, de uma visão assim de um papel que se deposita na convenção. Não, é muito mais estratégico que isso. E aí, nesse sentido, né, por muito tempo a gente vinha pensando, como eu comentei no início, né, na política climática aqui, como uma política só de mitigação e, invariavelmente, de mitigação relacionada ao desmatamento. Agora, a gente tem que realmente ir além, pensando no accountability, que eu já mencionei, mas também nessa economia regenerativa. Então, todas as oportunidades existentes aqui são muitas no nosso país, de áreas que foram degradadas, desmatadas e que podem ser usadas para restauração florestal ou para outras atividades que podem, então, deixar de incorrer, né, em emissões. E tem um outro lado absolutamente crítico e normalmente um pouco negligenciado, não só aqui, mas mundo afora, infelizmente, mas eu acho que não tem mais como seguir desse jeito, que são os extremos climáticos e os próprios tipping points. A gente viu aí no último ano lançado um relatório global sobre os tipping points, que são esses pontos de inflexão, né,
de ecossistemas mundo afora, causados pela mudança do clima, associado a alguns outros fatores. O ressecamento da Amazônia é um dos pontos aí de inflexão mais relevantes. Então, a gente precisa olhar, e a gente tem convidado, né, o governo brasileiro a olhar para as políticas climáticas e agora para a própria NDC como instrumento para manejar, para enfrentar essas novas realidades, e particularmente para a gente pensar como é que a gente reage aos tipping points. Então, uma das questões que a gente gostaria de colocar dentro da NDC brasileira, de ver refletida, né, é essa visão de que o Brasil, além de tudo, além de ter que controlar o desmatamento, além de, enfim, ter que pensar na regeneração, tem que fazer isso com um olhar, né, de onde é que a gente vai conseguir regenerar, evitar os tipping points ou mesmo lidar com ele. E, por fim, a gente ouviu muito aí desde que houve uma troca de governo, né, que o Brasil estaria de volta à arena internacional. Obviamente, isso é muito bem-vindo. A gente gosta de brincar, eu gosto de brincar, que a gente, para a COP30, não quer só o Brasil, né, not only back, a gente quer um Brasil better. Então, a gente não quer só um Brasil que está de volta, mas um Brasil que faz mais, que faz melhor, né? E hoje a gente está vendo um espaço muito interessante para isso acontecer. Acho que os brasileiros estão prontos, são muito interessados, como colocado aqui pela ministra Lilian, né? Basta ver o número de pessoas que foram à COP em Dubai, mas mais do que isso, acho que com sede de fazer, né? De enfrentar essas forças negacionistas e em frente e, enfim, dar luz a essa nova geração de políticas. Então, eu vou parar por aqui, acho que vai ter bastante pano para manga para a gente conversar, e, de novo, acho que tem alguns componentes novos aí nessa equação da NDC para a gente dimensionar e para a gente dar exemplo para o mundo. Obrigada. Obrigada a você, Nathalie. Acho que muito interessante essa ótica de que a gente não pode mais fazer o sequenciamento das ações, né, que já não cabe mais. Então, essa integração e essa visão holística é muito importante. Acho que a NDC se coloca como uma ferramenta para isso, né, consegue ajudar nesse sentido e usar ela como parte dessa, instrumento para essa transição vai ser fundamental. Gosto também da provocação da gente reimaginar a governança e reformar essa política. Obrigada, sempre muito bom ter você. Quando a gente entra um pouco mais nessa discussão sobre o que os atores não estatais podem fazer para possibilitar esse contexto, a gente vai chamar nossos 3 panelistas agora, mas só um breve espaço para contar para vocês sobre a nossa campanha Race to Zero e sobre o último P que a gente trouxe dentro de um framework dentro da campanha. Então, hoje a gente sabe que, segundo o Net Zero Tracker, a maioria da população, 89%, das emissões, 88%, e do PIB global, quase mais de 90%, já estão cobertos por compromissos Net Zero. E o Banco Mundial também diz que quase 1/4 das emissões globais de gases de efeito estufa já possuem precificação ou impostos. Mas, como a Nathalie estava falando para nós, será que quem está prometendo está cumprindo? Né? Então, nesse contexto, chega a Race to Zero como uma campanha global para ajudar a elevar o nível desses compromissos. A Alok Sharma, o presidente da COP26, dizia padrões de ouro, né, para Net Zero. A campanha envolve milhares de atores não estatais, incluindo empresas, cidades, regiões, instituições financeiras, educacionais e de saúde, para tomar medidas visando reduzir pela metade as emissões globais até 2030 e, assim, alcançar um mundo sem emissões de carbono saudável e justo. Através da campanha, a gente chama os atores não estatais a seguir definindo como meta limitar o aquecimento a 1,5, estabelecendo objetivos de curto, médio e longo prazo e criando planos de transição sólidos que vão considerar a justiça em todos os níveis e, o mais importante, que garantam uma verificação independente de terceira parte. A Nathalie estava falando disso também, né? Hoje são quase 1.000 atores para a América Latina e para o Caribe, e a gente tem critérios que os membros devem seguir para alcançar esse objetivo coletivo de reduzir pela metade as emissões, trabalhando com uma ótica de 5 Ps, que são basicamente prometer, planejar, publicar, proceder e agora, em junho de 2022, a gente trouxe um novo critério que se chama persuadir,
adicionado após uma extensa e ampla consulta com especialistas e parceiros da campanha Race to Zero, exatamente porque a ação voluntária por si só não é suficiente para manter o aquecimento global abaixo de 1,5, e a criação de um ambiente político regulatório de apoio alinhado com o clima é muito fundamental para permitir esse caminho sustentado para uma regulamentação no contexto de uma transição mais justa e à luz, obviamente, das diferentes circunstâncias nacionais. A gente tem dentro da campanha parceiros e aceleradores, é uma campanha que foi ganhando bastante corpo, e nesse contexto, então, a gente convida três atores de diferentes perspectivas e experiências para trocarem com a gente um pouco o olhar e o papel dos atores não estatais e subnacionais. Venetia Roxburgh, do Influence Map, que é um think tank de risco climático, já foram nossos parceiros no evento anterior e traz uma visão geral de tendências de advocacy corporativo na região da América Latina, como também algumas recomendações para como os atores não estatais podem alinhar seu engajamento, seu advocacy aos objetivos climáticos. Em seguida, a gente vai escutar da Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS, que vai trazer para nós o papel do setor empresarial na influência política, também como vai, né, essa liderança brasileira, e tomara que a gente consiga também escutar da Marina como tem sido essas iniciativas concretas, né, do envolvimento entre o setor empresarial e as COPs e a agenda de ação climática no Brasil. E para finalizar, com um toque de realidade, o Diosmar Filho, da Associação de Pesquisa IALETA, vai tentar trazer para a gente, de maneira bem concisa, como trazer a adaptação climática como parte desse processo. Bem-vindos, bem-vindas, peço atenção ao tempo de vocês. Venetia, welcome, bem-vinda, a gente começa por você. Thanks, Danny. Hi, bom dia. Thank you for having me here today. As Danny said, in this section, I will overview how corporate actors can align policy engagement with net zero in Latin America. Next slide, please. Influence Map is a global think tank producing data-driven analysis on how the corporate sector interacts with and impacts climate policy. The LobbyMap platform tracks and assesses the corporate climate policy engagement of over 500 companies and 250 industry associations. This chart, just here, highlights how we assess corporations' impact on policy and the wider narrative. Influence Map does not assess a company's emissions or business model. Next slide, please. To kick us off, this graphic visualizes the impact potential of climate policy engagement on emissions. By supporting or blocking climate policy and climate and net zero policy, companies can impact the future of emissions, not just for their own operations and supply chain, on the diagram as scope 1, 2, and 3, but for the entire economy, also sometimes called scope 4 emissions or carbon policy footprint. Next slide, please. So why is corporate engagement important? The IPCC's 2022 report identified opposition from status quo interests exerting political influence over the policymaking process as a key reason for slow progress on policy, with many of the most powerful sectors and industries identified to be major emitters. In the context of large oppositional forces, non-state actors, including climate leader companies, investors, and financial institutions, have a key role to push companies' direct and indirect policy engagement activities towards the ambition of the Paris Agreement. And next slide, please. To illustrate the potential impact of corporate influence on climate policy, I've got some examples here from Brazil. In 2023, the environmental agency IBAMA denied a permit for Petrobras to explore for fossil fuels in the Equatorial Basin after recommendations regarding gaps in the impact assessment. Following intense engagement from Petrobras, citing the need to develop the basin's fossil fuel resources to ensure a fair and sustainable energy transition, IBAMA permitted the company to drill in the basin several months later. Corporate influence appears to have also had positive impacts. For example, advocacy from across the Brazilian economy supported regulations to scale up offshore wind. Next slide, please.
LobbyMap's analysis covers companies in Mexico, Brazil, and Colombia at the moment, with a view to include more countries in Latin America in the next few years. And here we can see the variation in climate policy engagement performance amongst the companies currently assessed in these key target countries where the largest and highest emitting companies are headquartered. LobbyMap has not, as of March 2024, assessed actors in the broader economy where we might find more corporate leaders engaging on climate policy in Latin American countries. But this graphic shows LobbyMap's key metrics, which indicate how supportive or unsupportive a company is in its climate policy engagement. Along the bottom is the performance band, ranging from A+ to F. This is a score which includes the company's direct and as well as its indirect engagement, which means through its engagement on policy through its industry associations. The left-hand side just indicates how actively a company is engaging on climate policy. With an average performance band of C to D, no entities in Latin America assessed by InfluenceMap so far display Paris-aligned climate policy engagement, while most show partial misalignment, and one, Pemex, shows misalignment. Of the companies assessed so far by LobbyMap, Suzano and Cemex appear most supportive of climate policy. However, I just want to highlight this graphic does not include a wider analysis of other companies globally. Several companies show active climate policy engagement in Latin America, and this is a key element of positive corporate climate policy leadership. I just also want to highlight Cemex here appears much more engaged than other companies. This is due to significant operations and engagement on climate policy in Europe. InfluenceMap also assesses industry associations and their corporate engagement on climate policy. Included in this graphic are the largest cross-sector associations in Mexico, Colombia, and Brazil. These associations are engaging with on climate policy with positions which are partially misaligned with science-based climate policy. An example of such partial misalignment can be found in entities' engagement on the energy transition. Despite entities stating support for renewable energy regulations and the energy transition, companies and associations such as the Confederación Nacional de Industria, Ecopetrol, and Petrobras are pushing for new exploration and production of fossil fuels, a position which is misaligned with IPCC recommendations. Next slide, please. Positive corporate policy engagement is critical for progress on the climate crisis. Yet InfluenceMap research shows that the majority of companies outside the fossil fuel value chain remain largely on the sidelines of climate advocacy, despite often having ambitious operational targets that would benefit from enabling climate policy. InfluenceMap identifies 5 steps to corporate climate policy leadership. Number 1, get CEO and public affairs buy-in for climate policy engagement plans. Step 2, use science-based resources to plan approaches to climate advocacy. Step 3, review and disclose policy engagement activities. Step 4, address industry association lobbying as associations wield more power over policy. Step 5, deploy the full range of policy engagement tactics from advertising campaigns to detailed technical input. And next slide, please. The 2023 Global Leaders List identifies 27 companies meeting all criteria for leadership, making up roughly 5% of InfluenceMap's database of 500 companies. Results are based on 3 criteria for leadership: companies' own engagement, industry association governance, and sufficient engagement intensity or displaying active advocacy. Next slide, please. InfluenceMap's tools for non-state actors in Latin America can be used by companies, investors, and NGOs to help corporate actors become climate leaders. We have a range of resources which are available now, including weekly lobbying alerts and company and investor one-to-one calls,
where we cover LobbyMap's assessment of the company's corporate climate policy engagement. We can also provide data to civil society campaigns on a company or industry association's corporate climate policy engagement. LobbyMap's current Latin America analysis is provisional, but we aim to scale up in the next few years and to provide reports and briefings on specific sectors, policies, and countries in the region. Thank you very much for your time and attention. That's everything from me, and I'll pass back to Danny. Venetia, thank you so much. I think you bring this interesting data analysis and some misaligned positions. So trying to show where we are going, how do we bring transparency, how do we have coherence and continuity to the commitments that are already there. Now I call Marina Grossi, please. Marina, perdão, estava no modo inglês. Bem-vinda, vai ser um prazer te escutar sobre o papel do setor empresarial nessa jornada de policy. Obrigada, Dani, obrigada a todos aí que me antecederam, um prazer estar aqui com amigos e com pessoas tão importantes aí para essa trajetória que a gente está fazendo e parabenizando a iniciativa que a gente já participa desde o início, né, o CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele tem justamente a tarefa no setor privado. Hoje a gente conta com 112 grandes empresas, cerca de 50% do PIB. A gente tem a tarefa de manter a ambição e mostrar nesse contexto global que o CEBEDES representa. O CEBEDES no Brasil representa o World Business Council. E essa é uma aliança muito poderosa, porque a gente está tratando de um problema global quando a gente está falando em mudança do clima. Então, mobilizar o setor empresarial local, nacional e global, eu acho que é uma tarefa importantíssima nessa década de implementação. Nesses 27 anos do CEBEDES, desde o início, a gente tem tratado em 2 câmaras temáticas esse assunto, que é a de biodiversidade e de clima, e mais recentemente eu estou ouvindo todo o evento até agora, né, o Joaquim Levy falava do papel do setor privado à frente em muitos momentos, e ele tem razão, né, a gente vai lembrar que aí essa campanha de 2021 que o CEBEDES fez com os nossos CEOs, para um posicionamento do Empresários pelo Clima, onde os CEOs assinaram, foram 119 assinaturas, 14 entidades do setor privado assinando e falando que o Brasil tinha que ter a ambição de estar cumprindo o net zero, que pode ser até antes de 2050, mas tinha que ser, no mínimo, até 2050, em conformidade com o Acordo de Paris, e estava apontando aí, em 2021, né, estava apontando para que essa nossa net zero acontecesse em 2060. E boa parte do que a gente poderia estar fazendo, não só internamente, de dar conta das nossas emissões, do nosso compromisso, né, diante da nossa NDC, mas também de auxiliar outros países a fazer o mesmo. Então, muitos deles não conseguem fazer sem ter realmente ajuda para parcerias para estar realizando isso. Então, foi fundamental que a gente mantivesse o Brasil nessa posição de ambição e em conformidade com o Acordo de Paris, e numa década de implementação, que é o que a gente está vivendo, e, de novo, a ministra falou e vários falaram que hoje o nó está no financiamento, né, o financiamento climático, vários eventos que todos aqui têm participado em relação a isso, é o grande tema dessa próxima COP, mas eu acho que o financiamento climático ele exige aí do setor privado e do país que a gente se comprometa com algumas tarefas. Uma delas é, sem dúvida nenhuma, um ambiente regulatório, e isso aí é o número 1 do que as nossas empresas consideram que são entraves para avançar ainda mais na agenda para net zero, numa agenda de baixo carbono. Então, um ambiente regulatório amigável. A gente tem, para isso, contribuído muito no plano de transformação ecológica do ministro Haddad. Então, nesse plano, a gente produzir um material que ajude o plano nos 6 pontos que ele coloca lá como sendo os pilares do plano. Então, começar pelo mercado de carbono, que o CEBEDES está nessa agenda desde 2016, e aí, novamente, antecipando, o setor privado antecipando, e hoje a gente vê que esse assunto está absolutamente maduro, essa ferramenta que é crucial, sobretudo no primeiro período, né, dessa implementação dos compromissos que têm os países para reduzir as suas emissões. Então, é importante que a gente não perca tempo. Eu entendo
entendo que o setor privado está maduro, e a gente, quanto antes, a gente tem que estar fazendo esse processo caminhar, que não precisa ser um processo completo, a gente não precisa, Nathalie falou que a gente é bom de leis, né? E eu acho que a gente tem uma ansiedade também de que as nossas leis contemplem no início tudo o que você imagina, o que você não imagina, aperfeiçoamentos e distorções. Então, esse pacote inteiro, às vezes, não permite que a gente caminhe, e o processo de mercado de carbono, por exemplo, é um processo que você aprende fazendo, aperfeiçoa fazendo, e o mercado é justamente para isso, para você achar esse preço ótimo, e é uma ferramenta crucial. Então, a gente acha que já está maduro esse processo, desde 2016 a gente está lidando com isso, do ponto de vista do setor privado, temos ajudado bastante aí na Câmara e no Senado, e eu acho que quanto antes avançar esse processo num sistema que vá aperfeiçoando à medida que aconteça, a gente vai estar aproveitando um pouco mais as nossas vantagens competitivas aí, que tem muito, principalmente nesses primeiros anos, 2030, 2035, como grandes vantagens. Então, a gente tem que estar atento também a isso quando a gente está implementando ferramentas. Uma outra questão que foi falado é da década de implementação. Então, eu estava falando de financiamento, o mercado de carbono, eu acho que é um que é óbvio para todo mundo, mas também outros mecanismos financeiros que sejam capazes de destravar há coisas que são novas, né? São novas no mundo, eu acho que esse é o grande desafio nosso, como é que a gente coloca a agenda dos países em desenvolvimento, os países ricos em biodiversidade, não é só o Brasil, mas sem dúvida o Brasil é um grande expoente nessa matéria, com soluções que mantenham, por exemplo, a floresta em pé, como é que a gente valora isso, como é que a gente valoriza esse ativo e como é que a gente destrava recursos para estar valorizando esse ativo. Então, é outro tema que foi mencionado também, a questão do desmatamento, que é a grande mácula do Brasil, que agora já dá sinais de arrefecimento, decaímos, e isso aí é uma grande notícia, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem a questão do cerrado, que é o desafio também para a gente, o desmatamento continua crescendo ali naquele bioma, e também é importante que a gente veja esse bioma com carinho. Então, esses biomas, né, que no Brasil combina muito a biodiversidade com mudança do clima, até porque a nossa matriz é muito limpa, mas como é que a gente faz com que isso realmente seja percebido como uma solução e realmente consiga destravar fluxos financeiros para isso. E o CBEDS, ele tem uma plataforma Net Zero que a gente lançou já na COP do Egito e aperfeiçoamos agora nessa última COP em Dubai, com passo a passo dessa plataforma, que ela está justamente falando disso, como é que a gente pode engajar as nossas empresas, seja iniciantes, intermediárias ou avançadas, num processo de implementação. E aí mostrando também, não só para que tem que destravar os recursos, mas onde esses recursos devem estar dirigidos. Então, tem uma parte específica que a gente fala nessa plataforma, que é do escopo 3, que é o nosso grande desafio, também o Levi falava disso, né, da nossa cadeia de fornecedores. Então, esse escopo 3 que a gente está olhando com muito carinho, é o Climate Drive, que está nessa plataforma. Mais de 40 empresas globais participaram dessa pesquisa, a Universidade de Oxford, e a gente tem como meta 50 mil empresas até 2030, né, abranger cerca de 30% das emissões globais. Então, eu acho que esse objetivo fala muito ao encontro que a gente está tendo, ao objetivo de ambição que está tendo aqui, que é o setor privado buscar mensurar qual é o seu impacto, quais são as soluções que efetivamente fazem a diferença e que a gente deve estar perseguindo nesse processo. E aí eu entro, além da plataforma Net Zero, também tem a plataforma Ação pela Natureza, que justamente fala de ações em relação à biodiversidade, essas coisas se conversam muito, mas eu queria falar também, não sei se o meu tempo, Dani, está acabando aí, eu acabei não controlando o meu tempo, mas eu queria também falar da perspectiva de engajamento que a gente está fazendo dentro do CBEDS com o World Business Council, que a gente participa dessa rede, mas também com uma coalizão chamada Women Business, que justamente cuida da narrativa uniforme e mais impactante do setor privado. Então, estou vendo aqui que tem 1 minuto, obrigada. Então, assim, eu acho que é uma das nossas tarefas, sem dúvida, o Brasil tem que estar liderando pelo exemplo e liderando pelas ações que está fazendo, e o CBEDS entende, assim, tanto essa campanha, que ficamos muito honrados de participar, mas todas as outras iniciativas, e a gente também fazendo a iniciativa de coordenar o setor empresarial para que a gente possa estar mostrando a pauta que interessa aos países em desenvolvimento. Eu acho que a gente está longe de estar influenciando como deveria estar influenciando
influenciando esses processos da COP, e que as soluções que a gente aponte, seja em biodiversidade, soluções baseadas na natureza, seja no biocombustível, seja na transição energética com as particularidades do país, ela não só impregne, né, contamine esses 2 anos que a gente tem pela frente até a COP, quase 2 anos até a COP 30, mas que também a gente paute os próximos 10 anos com componentes novos nesse avanço de ambição que, sem dúvida nenhuma, países como o Brasil e em situações como o Brasil têm necessariamente que fazer parte, sobretudo alavancando nesse novo modelo a nossa grande desigualdade, então endereçar um caminho dos recursos também com transparência para mostrar onde é que a gente está afetando e beneficiando as populações mais vulneráveis. Obrigada, Dani, obrigada a todos. Obrigada, Marina, por trazer tanta coisa que o setor empresarial já está fazendo e tem para fazer, né? É super interessante essa questão, principalmente, acho que não só da plataforma, mas você trazer o olhar para o Cerrado também, acho que são questões que a gente precisa tratar. Diosmar, querido, agora você, nos seus minutinhos, para fazer uma contribuição da ótica de como trazer adaptação para a nossa NDC. Bem-vindo. Ok. Boa tarde já, né, a todas, né, agradecer aí o convite, né, e aqui caminhar nas falas que já sucederam, né, e todas trouxeram aí um cenário importante, desde o ex-ministro Joaquim Levy, a fala aqui da Marina, né, Sedebs, que trouxe algo já, né, aí trazendo um pouco disso que eu estou aqui colocando na minha fala, né. Então, a gente tem um desafio, acho que está perguntando a linguagem aqui. Ok. A gente tem um desafio, né, aqui nessa fala sobre adaptação, que é um pouco falar de uma multiescalaridade para você alcançar umas ambições que traga a realidade de espaço-mundo, né? Realidade essa que precisa ser refletido naquilo que o processo de carbonização estabeleceu, e quando a gente assina o Acordo de Paris e coloca ambições, né, de mudanças, né, que a gente está falando de mudança de plataforma energética e plataforma daquilo que foi construído nas realidades, explorando, né, que são a natureza, a gente precisa quantificar o que vai ser uma adaptação climática, né? Esse é um desafio, como colocar nas NDCs a adaptação climática. E esse é um desafio para o Brasil, quando se coloca sobre o debate de adaptação climática, porque dentro de uma escala global, né, todos aqui, a Agência Internacional de Energia já colocou, né, a gente tem as emissões, né, dali que vai ser os maiores emissores de metano, né, a gente tem ali gás e petróleo, depois agricultura e depois resíduos, né. Quando a gente fala em resíduos, a gente está falando de cidades. E aí a gente entra na realidade que é adaptação para alcançar as pessoas na sua vulnerabilidade nas cidades. E essa vulnerabilidade, quando a gente analisa resíduos, e a gente não está falando aqui, né, as falas todas vieram, a gente falou de gás, petróleo, gasolina, mas a gente não falou do metano, de como a gente trazer o metano para uma discussão que é pensar as dimensões urbanas das cidades dentro da agenda da adaptação climática. E aí envolve, né, pensar a sociobiodiversidade latino-americana, mas a sociobiodiversidade latino-americana precisa ser vista naquilo que foi questões como o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil e todos os processos que a gente vai fazer de instrumentos que precisa ser adequado também para revitalizar a Mata Atlântica naquilo que são metas e ambições também climáticas do Brasil, né? E isso precisa ser visto dentro de uma agenda de adaptação, porque a revitalização de Mata Atlântica envolve você pensar 100 milhões de pessoas no Brasil. Então, quando a gente fala de adaptação climática, a gente precisa quantificar números e aí como colocar as metas, né? O ministro Joaquim Levy trouxe toda a questão do carro de biocombustível, né? Isso é uma dimensão que vai ser tanto para melhorar, né, as empresas,
mas e aí é uma oportunidade, né, que o Brasil tem, mas também tem uma outra meta, né? Quem vai consumir esses carros, né? Aonde ele vai andar? Qual é o tamanho do impacto dessa cadeia, né? Desde tudo que envolve, né, essa questão dos carros nas cidades, né? E como nas cidades. Então, as escalas, né, quando a gente traz adaptação, a gente traz a escala da vulnerabilidade para ir para a escala da resiliência. Então, a gente tem uma meta global de 4 bilhões de pessoas a partir da agenda, né, ali de Sharm el-Sheikh, da agenda climática, 4 bilhões de pessoas de vulnerabilidade para ser levado à resiliência. No Brasil, a gente diria que a gente tem uma meta de pegar 150 milhões de pessoas da vulnerabilidade e levar para a resiliência. Então, todo, né, o que a Nathalie aqui nos apresentou, né, as ambições brasileiras, né, que vão hoje, inclusive, ter um impacto que é o plano clima, tanto para adaptação quanto para mitigação, se isso não for uma meta dentro do Brasil, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho no campo da evolução, quase como um darwinismo, né, que é a sociobiodiversidade e as florestas tropicais em pé, e a gente vai fazer o que com 100 milhões de pessoas, né? Então, essas são metas que precisa estabelecer, e por isso que a gente traz aqui a discussão de como a adaptação climática pode entrar e criar, por exemplo, transparência sobre a questão do metano nas cidades brasileiras, não só olhando naquela dimensão, que é a dimensão sobre a agricultura, mas como resíduo, saneamento, abastecimento, questões de condições de vida e saúde nas cidades depende hoje de um investimento e financiamento climático capaz de reduzir essas emissões urbanas. Então, isso parece não quantificado, né, dentro da agenda, mas em uma escala global nós estamos falando do terceiro, né, os resíduos, né, como ali o terceiro nas emissões de metano. Então, em uma escala nacional, a gente precisa trazer o metano dentro dessas dimensões para discutir as cidades brasileiras e promover política de adaptação. Já concluindo aqui a minha fala, quando a gente discute adaptação climática, eu sempre digo, é fácil quantificar e ser solidário ao processo das grandes enchentes e a foto, né, a foto das cidades alagadas, casas alagadas, bens materiais sendo devastados, né, nas grandes cidades decorrente às chuvas, né, que a gente tem hoje já sobre efeito de mudança climática. Mas a gente não consegue quantificar o impacto do aquecimento territorial urbano nas condições de saúde das populações da cidade. Nós estamos vivendo aquecimento territorial, resultado das mudanças climáticas nas grandes cidades, tanto no Brasil quanto em escala global. Né? A Europa está transformando a construção civil, mudando os aparelhos de aquecimento para aquecimento e resfriar também as casas. E no Brasil a gente está vivendo hoje que é o aumento da temperatura nos centros urbanos. E a gente não tem dados sobre isso. Isso faz parte de uma agenda do que a gente vai fazer com a adaptação climática, porque esse tem impacto na saúde e as condições das pessoas que vão ser aqueles que vão viver esse mundo que a gente tem como compromisso, né? E aqui, dentro dessa chamada Reset Zero, o que a gente quer é que as pessoas vivam, né, diante das mudanças climáticas. Então, a minha contribuição aqui. Maravilhoso, Diosmar, como sempre. Obrigada, né, trazendo esse foco nas pessoas. A gente está com 2 minutinhos para terminar. Eu gostaria de trazer pelo menos 2 perguntas que a gente tem aí no chat. Eu vou começar pela ministra, porque também me disse que estava com tempo, então quero respeitar isso. Ministra, se você estiver por aí, tem uma pergunta no chat sobre como será o processo de participação da sociedade na nova NDC. E o que a gente pode esperar em termos de adaptação. Podemos escutar 2 minutinhos de você sobre essa? Sim, Obrigada. eu estava respondendo aqui, mas o chat só me dá acesso aos palestrantes e a você, não a todos. É o seguinte, a elaboração da nova NDC, ela será uma consequência das discussões que estão acontecendo no âmbito do Plano Clima, que está sendo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso foi uma decisão do CIM, que é o órgão colegiado do governo brasileiro. O CIM é o Comitê Interministerial da Mudança do Clima, onde tem assento ativo 18 ministros
e foi aprovada uma resolução autorizando, né, que o governo atualize o Plano Clima. Então, essas discussões de cap, né, de emissões por setor, elas estão sendo discutidas aí. Há uma ampla previsão de participação da sociedade civil, pelo que eu vi, o MMA tem apresentado as etapas do Plano Clima. A ideia é que daqui a alguns meses até ele entre em consulta pública. Então, me parece que estão sendo tomadas todas as precauções para que a sociedade tenha, né, uma participação ativa, e sim, a adaptação é uma parte importante do plano, né, e deve entrar na nova NDC. E sim, o plano hoje é que o Brasil lidere pelo exemplo e seja um dos primeiros países a apresentar a sua NDC no final de 2024. Lembrando que o Acordo de Paris diz que esse segundo ciclo de NDCs eles têm que ser apresentados de 9 a 11 meses antes da COP de 2024, de 2025. Então, isso daria uma margem até abril do ano que vem para os países que cumprirem os prazos apresentarem. E o plano brasileiro é ser um dos primeiros. Obrigada. Perfeito, ministra. Que conversa rica, a gente devia ter mais tempo, então a gente vai aprendendo um pouco também. Acho que só a última, bem curta, para a gente finalizar. Venetia, you also had a question in the chat. Uma pergunta para a Venetia sobre como os governos podem apoiar os atores não estatais nesse trabalho de alinhar políticas, né? Então, se a gente puder só responder essa, obrigada. Sure. Thank you, Danny. Yeah, it's a really good question. I think that governments can work with climate leader companies and industry associations in Latin America, which are actively pushing for higher ambition in policy to create coalitions and working groups to pull the other companies and industry associations along with them and create the enabling conditions for change. Another thing which I think is really important is that governments are putting in place best practice disclosure and governance standards to help ensure companies are reviewing and disclosing on their climate policy engagement activities, which will help in highlighting true leaders. The last thing that I would mention is that governments can ensure more transparency around corporate lobbying of the policy-making process, and this just helps enable more transparency of activities that are going on, and then also create more accountability. Amazing, thank you so much. We're out of time already, 2 minutes. So, queria agradecer vocês. Se vocês ainda não são parte da campanha Race to Zero, sigam o framework dos 5 Ps: prometer, planejar, prosseguir, publicar e persuadir, comprometendo a alinhar sua governança, o seu advocacy, suas políticas e engajamento a uma transição justa e zero líquido, particularmente através de planos de transição climática robustos, advogando verticalmente e horizontalmente para as políticas e regulamentações favoráveis, alinhando suas associações no mesmo caminho, aquelas que vocês fazem parte, alocando recursos para avançar e não obstruir a política e o engajamento, divulgando seus dados e avanços ao menos uma vez ao ano e desenvolvendo políticas incluindo princípios de uma transição justa que possibilitem e incentivem outros atores na ação climática. Muito obrigada, o Brasil tem uma oportunidade gigante para liderar essa agenda. Obrigada aos parceiros, Race to Zero, Talanoa, Influence Map, aos painelistas pelas suas contribuições, aqueles que estiveram com a gente, aqueles que seguem aqui até o final, a equipe de apoio e tradução e ao público que estava escutando. Nossa gravação vai ficar disponível no site do Race to Zero, que a gente possa liderar pelo exemplo essa janela de oportunidade. Obrigada a todos e a todas.